Olá pessoal, eu sou Carlos Eduardo Marota Petter, sejam bem-vindos ao meu canal. Todo mundo tem um esqueleto escondido dentro do armário quando a gente fala de gosto cinematográfico, né? Gosto por filmes, ou por cinema em geral. Quer dizer, todo mundo tem lá um filme muito ruim, que é considerado o seu filme ruim predileto, e que de vez em quando a pessoa tem vergonha de dizer para os amigos, para os familiares, né? Eu também tenho um filme ruim predileto. E ele é bastante inusitado. É dele que eu vou falar um pouquinho nesse vídeo. Então vamos lá. A invasão dos monstros gigantes no cinema começou já na década de 20, com o cinema mudo, quando foi lançado o filme The Lost World, lá em 1925. E foi um dos primeiros filmes a usarem efeito de stop motion, que acabou voltando depois, né? No filme King Kong de 1933, que já é um filme de grande orçamento e tal. E durante a primeira fase do cinema, quando apareciam criaturas gigantescas, geralmente eram criaturas pré-históricas. Isso vai mudar na década de 50, principalmente. Após o ataque nuclear ao Japão, Hiroshima e Nagasaki, o desenvolvimento da corrida armamentista entre Estados Unidos e União Soviética, o medo de um ataque nuclear e das mutações, né, geradas pela radiação, vão acabar levando ao cinema uma série de monstros atômicos, como o Monstro do Mar, de 1953, que mostra um dinossauro que consegue se libertar por causa de explosões radioativas. Existe também o filme Dan, de 54, com formigas gigantes, Tarântula, de 55, com uma aranha gigante. E um dos meus preferidos da época, The Black Scorpion, de 57, que é um escorpião gigante que grita. Fabuloso. E lá no Japão, meio que respondendo simbolicamente ao ataque nuclear, a gente tem Godzilla, Mothra, Gamera. Quer dizer, vários filmes exploram esse grande tema, né, da mutação gerada pela radiação. E na década de 60 e 70, em função da ascensão do pensamento ecológico, do movimento ambientalista, da consciência que se cria a respeito dos males feitos à natureza pela ação humana, de como isso pode prejudicar a vida do homem no futuro, vai se desenvolver um subgênero desses filmes de monstro, né, que a gente chama genericamente de terror ecológico, que tem uma conexão, obviamente, com os filmes de monstros atômicos da década de 50. Então a natureza se volta contra o homem em vários desses filmes da década de 70. Né? Os meus favoritos mostram formigas gigantes, mostram ursos deformados, como o filme The Prophecy, do final dos anos 70. Mas o favorito de todos, o filme que eu sempre parava para rever quando passava na televisão na minha juventude, é The Night of the Lepus. Ou seja, A Noite dos Coelhos. Pode parecer estranho, mas é isso mesmo. Coelhos gigantes atacam seres humanos. Coelhos mutantes. E a história desses coelhos é interessante. O filme Night of the Lepus, lançado em 1972, foi inspirado numa obra literária, The Year of the Angry Rabbit, de 1964, que foi escrita por um australiano, Russell Braddon, porque naquela época a inserção de espécies estranhas, né, na Austrália, naquele momento, espécies exógenas, acabou levando a uma série de desequilíbrios com a proliferação dessas espécies. É o caso dos coelhos. Aconteceu a praga dos coelhos, que também depois vai acontecer nos Estados Unidos e outros países, né? Então, em função disso, o livro foi escrito como uma forma até de denúncia das práticas do homem ao introduzir ali espécies não adequadas para um certo ambiente, né? Desequilibrando aquele meio ambiente, aquela biosfera, e gerando o desaparecimento de uma série de espécies nativas. E esse livro acabou virando filme em 1972. Os produtores resolveram não colocar a palavra rabbit no título, para não afugentar o público, eles acharam que seria um pouco ridículo. E acabaram usando The Night of the Lepus como título desse filme. E ele começa de uma forma documental, com uma narração meio grave, como se fosse um falso documentário mesmo, né? Alertando o público
da praga dos coelhos acontecida na Austrália e na Nova Zelândia, mostrando também o colapso da natureza na América, né? E etc. E aí, depois desse pseudo-documentário, que tem um tom sério, que dá até um ar mais interessante para a história, há o corte para a história propriamente dita de um fazendeiro que percebe ali a presença de coelhos na sua propriedade e logo logo esses coelhos começam a causar prejuízo para os agricultores, obrigando as autoridades a tomarem algumas medidas, né? O uso de venenos para combater os coelhos não é visto como adequado, poderia comprometer as outras espécies, né? As armadilhas também não são adequadas, seriam necessárias muitas armadilhas. E aí o fazendeiro resolve pedir a ajuda de dois pesquisadores que propõem uma solução para o problema. Um dos pesquisadores, Colin Hillman, vivido pelo ator Rory Calhoun, resolve injetar hormônios nos coelhos, fazendo com que esses coelhos mudassem de sexo, evitando a procriação. E ele começa a fazer experimentos no laboratório, só que a filha dele, a menina Amanda, apaixonada pelo coelho utilizado no experimento, faz uma troca e leva o coelho para fora, ele acaba fugindo, né? E procriando. Quer dizer, esse animal contaminado acaba levando ali todos os coelhos da região a se transformarem em coelhos gigantes assassinos carnívoros. Quer dizer, eles inclusive não são mais coelhos normais, né? É uma alteração ali genética que não é muito bem explicada. E o filme é muito bom. E ele é muito bom porque ele é muito ruim, né? Aquele tipo de filme que faz a curva da ruindade e acaba sendo extremamente engraçado. Parte da crítica, inclusive, diz que se o filme tivesse assumido a verve cômica, ele seria melhor. Eu acho o contrário. Eu acho que ele é engraçado porque ele tenta ser sério. Quer dizer, essa é a lógica do humor involuntário, né? Quer dizer, a seriedade das interpretações, da música tema, da direção. O diretor lá tem uma pegada meio western. Ele já havia ali participado de alguns episódios, por exemplo, de Bonanza e tal. E isso transforma o filme numa grande pérola. E como é bastante comum em filmes assim da década de 70, de ataques de animais ou filmes catástrofe, a gente vai ter uma série de atores meio que famosos pagando mico, né? Ou em fim de carreira, ou porque leram errado o roteiro, como é o caso, por exemplo, da atriz de Psicose, Janet Leigh, que inclusive disse que aceitou fazer o filme porque a locação ficava perto da casa dela, o que permitia ali que ela visitasse os parentes, e ela até não achou o roteiro muito ruim, não. Depois ela vai fazer um pequeno meia-culpa só, dizendo que realmente esse negócio de coelho assassino é um pouco forçação de barra, né? Mas ela acabou participando. A gente tem também a participação do ator que fez o Dr. McCoy em Jornada nas Estrelas e etc, né? Então o filme acaba se transformando numa comédia involuntária, coelhos gigantes assassinos e carnívoros, né? E tem várias situações ridículas e muito engraçadas. Inclusive com frases engraçadas. Em certo momento do filme, por exemplo, uma viatura chega a um drive-in e o guarda sai com o megafone alertando o pessoal que está por ali, dizendo o seguinte: olha, atenção, existe um bando de coelhos assassinos vindo para cá. Eu peço que vocês saiam do local com muita calma. E aí, o público atende prontamente acreditando, né? Piamente na história. É uma das cenas mais interessantes. Numa outra cena, a Janet Leigh salva um homem de um ataque de um coelho e ela tenta consolar o sujeito que está tendo um ataque de pânico, dizendo: olha, calma, o coelho já foi embora. Quer dizer, é uma frase bastante surrealista, né? Parece ter que saiu de um livro Alice no País das Maravilhas. E os efeitos especiais também são muito interessantes. A gente tem maquete para todo lado, coelhos de verdade, né? Invadindo cidades em miniatura, e atores de vez em quando vestidos de coelho. E dá-lhe repetição de cena, né? Várias cenas são repetidas, com os coelhos pulando de uma ribanceira quando eles atacam cavalos e etc. Portanto, o filme é maravilhoso. Ele merece, por ser tão ruim, nota 9, né? Em qualquer lista de classificação dos melhores e piores filmes de todos os tempos. Eu adoro. E toda vez que minha mãe me pegava assistindo esse filme, ela parava, colocava a mão na cintura, pensava um pouquinho e dizia: mas são coelhos, né? Eu respondia: mãe, mas é aí que está a graça. Então é isso.
Eu recomendo, porque essa obra acabou de ser. Foi lançada há pouco tempo atrás em DVD nos Estados Unidos em alta definição. Um grande abraço e até a próxima.